De volta aqui o nosso Redação. Segundo estudos e estimativas do mercado, 800 milhões de pessoas vão ficar sem emprego até 2030 por conta da tecnologia. Empresas já consideram substituir funcionários por programas de inteligência artificial e novos sistemas podem eliminar funções que hoje são desempenhadas por meio do trabalho humano. É sempre uma coisa meio, parece ficção científica, né, quando a gente fala, um discurso bem apocalíptico. Gente, eu fico um pouco assustada. Porque assim, muita gente vai perder o emprego que exerce hoje, mas outras vão se qualificar e outras vão, outras funções que não existiam antes acabam passando a existir, né, e a roda gira. Sei lá, eu penso assim pelo menos. Por exemplo, nosso trabalho de jornalista, hein? Apresentador. É porque eu acho que tem algumas coisas que são muito pessoais, humanizadas. Agora tem outras que você vai, sei lá, com o avanço da tecnologia, é só uma questão de escolha. Por exemplo, você pega motorista. Hoje é uma coisa que você precisa de um motorista para... Mas talvez daqui a algum tempo... Como assim você fala, tipo táxi, Uber Não, e de tal? qualquer coisa. Uma empresa que tem uma frota, sei lá, por exemplo. Pode ser o táxi, pode ser o trem, pode ser... Então, quando você pensa, inclusive quando você vê uns filmes de ficção e tal, é muito comum você ver coisas onde os carros ou os trens, etc., são todos automatizados. E a gente tem várias iniciativas, né? Acho que o Uber e o Google já têm carros onde você tem o carro andando sozinho. Só que você pode, de repente, daqui a alguns anos, você pode não ter mais a profissão do motorista. Mas você vai ter que ter alguém que vai estar dando um suporte para esses carros, porque, sei lá, vai que um carro desse para e trava com uma pessoa dentro. Mas vai diminuir também, né? Não, a mas... oferta desses Nessa motoristas. área, necessariamente. sim. Mas vai surgir o cara que é desenvolvedor de motoristas virtuais, automatizados, entendeu? Uma porta se fecha, outra se abre. Outra se abre. A grande questão é que essa robotização, ela está crescendo muito no ramo industrial, né? Onde o funcionário pode ser substituído por um robô, por exemplo, na montagem de veículos, né? Claro, o robô não reclama de salário, o robô trabalha 20 horas por dia. Não se cansa. Não chora, não reclama do patrão. Ótimo, né? A produtividade vai aumentar, a rentabilidade vai aumentar. Ótimo. Esse é o caminho. Agora, em outros setores, não é possível fazer isso, né? No nosso, por exemplo. Não dá para botar um robô aqui para falar com o telespectador. Sei não, hein, Luiz? Se a gente pegar a inteligência artificial e coisas... alguns protótipos... Beleza, ler TP é uma coisa. Você lê o teleprompter aqui com o texto, beleza, você coloca um robô para ler. A mulher da voz do Google, acho que tem mais locução com a voz do Google hoje em dia do que com locução de gente normal aí na internet. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você ter capacidade analítica para... Agora, eu queria colocar o seguinte, isso é, vamos dizer assim, positivo do ponto de vista humano, social, a gente transformar nossa sociedade numa sociedade de robôs, mesmo no aspecto industrial que eu falei? Será que é positivo? Será que não seria melhor as pessoas trabalharem lá, terem um salário, enfim, ganhar esse salário, ter condições dignas, do que substituir por um robô? É uma pergunta que eu estou fazendo a todos aqui. Até que ponto isso é positivo? Para nós, melhora alguma coisa? Por exemplo, um carro sair da linha de produção 10 horas antes com um robô do que com uma pessoa. O que muda isso para nós? Né? É que eu acho que as pessoas... Acho que daí o perfil... o jornalista Bruno Eumano, que é o editor-chefe do Jornal do Novo Tempo, ele fez um documentário falando sobre o futuro do trabalho. E é interessante, porque vários especialistas nessa área, eles falam assim, o que muda é o perfil de trabalho que você precisa. Então, na maior parte das vezes, o trabalho que um robô faz é um trabalho mais mecânico. Nem sempre, mas é uma coisa mais mecânica. Agora, você precisa sempre de uma mente inteligente criando essas estratégias, principalmente no que tem a ver, por exemplo, vou até sair do ponto de vista da elaboração de uma coisa. Então, você tem que ter uma mente inteligente para criar uma máquina e tal. Vou até sair desse campo. Vou para o campo de liderança. Você não tem como colocar um robô para liderar um time, entendeu? Deixa eu falar. Embora existam muitos líderes que parecem um robô. Aí são outros. Mas aí é outra história. Eu sei que são conjecturas, mas assim, Leite, já existem estudos muito
muito avançados nesse lance de inteligência artificial. O que eles não conseguiram ainda foi dar a capacidade social para esses sistemas, mas essa capacidade de conexão de inteligência, sim. Eu estava aqui buscando um exemplo, por exemplo, já tem aplicativos aqui que eles ajudam você, eles oferecem para você, como é que é? Eles podem te sugerir uma reunião, podem te oferecer informações para uma boa conversa. Então, já existe um processo de inteligência artificial. Mas agora, isso é meio quadrado, essa questão... né? É tipo a Siri do iPhone. Você consegue bater um papo com ela a tarde inteira, se você quiser. Ela vai conversar com você, ela vai te sugerir coisas legais para você assistir. Você tem inteligência artificial nas casas das pessoas, onde você pede para... coloca uma música aí para mim, aí vai lá e coloca. Mas é tudo muito quadrado, é artificial. Agora, você se vê sendo liderada, por exemplo, por um celular? Não, a gente não vai aplicar esse exemplo de inteligência artificial para tudo. Mas, por exemplo, poderia muito bem ter robôs aqui no nosso lugar debatendo. Eles buscam conexões, informações que foram programadas para eles, e eles têm a capacidade de fazer conexão e trazer um argumento, entendeu? Você pode dar um argumento, sei lá, a gente está discutindo sobre esse exemplo de robotização. Você dá o seu argumento baseado em coisas que foram colocadas, se você fosse um robô no caso, né? Que você foi programado, informações que você consegue acessar muito mais rápido que o meu cérebro, que não lembra a data nem do ano passado, nem que eu comi semana passada, entendeu? E eles fazem essas conexões. Assim, a gente está falando de possibilidades de coisas que podem existir. Então, se já existe isso hoje, essa capacidade de inteligência artificial que permite os robôs fazerem essa conexão e tudo, falar com a gente e tudo mais, você deu o exemplo da Siri. Agora, na última atualização do iPhone, a Siri está avançadinha. Você pergunta umas coisas e ela está muito mais expert para poder te responder, conversar com você sobre outras coisas. E não só isso, pessoais. ela também está mais humanizada, né? Antigamente tinha uma tendência dela ter uma aparência mais robótica. A voz mudou, né? Agora ela não é mais robótica, agora ela é mais natural. Nossa, eu é acho que nessa questão são duas coisas diferentes. Você substitui um trabalhador, uma pessoa, por um robô, certo? Ou você dá condições para essa pessoa, dá um aporte tecnológico para essa pessoa para ela melhorar a sua função no trabalho. São duas coisas diferentes. Eu acho que a substituição é complicada. Nós podemos criar um novo exército de, vamos dizer assim, de excluídos. Por quê? Porque tem pessoas que só sabem ir lá, montar aquele parafuso, apertar aquele parafuso na linha de montagem. Se ele sair dali, ele não vai conseguir fazer outra coisa. Então, infelizmente. E aí, para onde vai essa pessoa? Aí, falando do ponto de vista do bem-estar social, da sociedade, enfim, das pessoas com trabalho, para onde que vai essa pessoa? O robô está no lugar dela, né? Então, ele está sendo substituído por um robô. Ele não está pegando a tecnologia, né, disponível para ele melhorar o processo produtivo dele, não, ele não está pegando essa tecnologia. Essa tecnologia está tomando o lugar dele. Então, vejam, eu acho que é um problema muito mais grave do que dizer, não, mas isso é bom porque vai aumentar a produção, isso, enfim. Por um lado, pode até ser bom, mas eu penso no lado social da coisa, né? O que vai acontecer com as pessoas? Eu lembro que em muitas capitais... Vão ter robôs amigos. Em muitas capitais do Brasil, de você. Recentemente, se deu uma briga aí, porque se tirou os cobradores dos ônibus, não sei se vocês lembram, entrou a catraca eletrônica lá. Agora eu pergunto, para onde foi esse cobrador, gente? Olha, eu acho que nem todos conseguiram emprego, né? Então, onde estão essas pessoas? E aí depois a gente reclama, não, mas enfim, tem muita gente na rua pedindo dinheiro, pedindo esmola. Sim, mas ele não tem trabalho. Vai fazer o quê? Se não tem trabalho, ele tem que ir lá na rua e pedir. Estava até falando, né, Luiz, no bloco anterior sobre educação, e o que os especialistas que falam desse assunto e tudo, eles dizem o seguinte, que o estudo, mais do que nunca, vai se tornar mais importante, porque essas profissões, como você diz, essas funções operacionais, elas vão ser substituídas, e já é um fato, de acordo com quem está nessa área, isso já vai acontecer, elas vão ser substituídas por robôs, né? E o estudo, a capacidade intelectual, como você tinha comentado, esse estudo, digamos assim, não necessariamente do operacional, mas a nossa formação
inclusive acadêmica, de ter um curso superior, um mestrado, doutorado, vai fazer muita diferença no futuro. Porque essas profissões... Mas elas isso aí vão, precisa vão ter espaço. correr juntos, Suzane. Essa substituição e essa qualificação dessas pessoas. Então, e aí, se a gente, não apenas tirar essa pessoa do mercado e substituir. Ela tem que ter uma qualificação para tentar uma outra possibilidade. E nem sempre isso acontece. A pessoa acaba perdendo emprego, enfim, não tem dinheiro nem para levar comida para casa, quanto mais se qualificar para uma outra função. Então, acho que teria que ocorrer paralelo isso. E se tivesse que começar, teria que ser agora, porque se essas projeções estiverem certas para 2030, a gente já está em 2018. Então, a gente tem 12 anos. Deveria começar agora, a pessoa correr atrás dessa formação e dessa qualificação para quando chegasse essa nova era aí, a gente está preparado. Eu ia falar mais ou menos na linha do que o Fernando falou, mas é que assim, 2030, até 2030, serão 800 milhões de pessoas que terão sido substituídas até lá, por máquinas. Já foi Isso já começou, né? As montadoras de veículos são eu diria, as campeãs nesse aspecto. Aqui no Brasil, talvez nem tanto ainda, por conta de investimento, porque um robô que faça isso custa muito caro. É necessário um investimento pesado, investimento de dinheiro mesmo para conseguir colocar um robô para funcionar desse jeito. Mas em linhas de montagem na Alemanha, por exemplo, onde tudo começou, onde a revolução começou, a coisa já é bem mais forte do que aqui. Mas aí a gente tem aqui, eu falo do Brasil, né? Eu sou muito pessimista com relação a muitas coisas aqui no Brasil, porque a gente vê a realidade em que a gente vive. Quem não? Quem é que vai dizer, não, aqui quando isso acontecer vai ser assim, ó, um piscar de dedos e de olhos e vai tudo funcionar. Não, não vai funcionar. Porque a gente estava aqui no bloco anterior falando da educação, que não existe de qualidade, não tem qualidade nenhuma na nossa educação. Para o básico de hoje, a gente não consegue ensinar uma criança a ler até os 10 anos de idade. As metas da educação no Brasil esperam que as crianças leiam até os 7, 8 anos, mas a gente tem aí, parece que 40% das crianças com 10 anos que vão à escola e que não sabem ler. E aí você quer que essas crianças, que têm 10 anos de idade e não sabem ler o próprio nome, vão, daqui a 12 anos, ser pessoas que vão estar, Leite, gerenciando a robótica no país? Não, isso não vai acontecer. A gente tem um desnível social muito grande. Tipo, se por um lado você consegue falar de tudo isso que a gente está comentando, tipo, olha, tem que se especializar, tal, porque senão, porque o negócio é intelectual, o trabalho do futuro, tal, você tem um pessoal que está tentando só aprender a ler e escrever, entendeu? É uma distância absurda, assim, é um abismo. E isso a gente está falando das crianças, porque se a gente for pegar o número de adultos, eu não sei agora de cabeça, mas é um percentual elevadíssimo de analfabetos no Brasil, de pessoas adultas que já têm filhos, já estão ali, estão trabalhando de alguma forma, que não sabem ler o próprio nome. Esse é o Brasil em que a gente vive. Esse é o Brasil que não está preparado para receber essa nova revolução industrial, chamada quarta revolução industrial. Não está. Não tem jeito. O que será de nós? Mais uma vez, é a história do desnível. A gente tem uma minoria que está se preparando, porque tem essa condição, e vai ter salários cada vez mais altos, porque vão ser peças raras no mercado, enquanto você tem uma outra camada enorme que teve uma dificuldade de se preparar para essa nova tendência, e aí a gente vai continuar com uma abertura enorme. Por isso que a gente de sempre diferença cai no social. lance da educação. Você só consegue mudar o perfil de um país, você só consegue mudar a realidade de um país se você investe em educação, porque daí você vai tirar as pessoas que estão hoje com dificuldades de se preparar, de conseguir ter uma questão mínima, você vai conseguir transformar a realidade delas e, consequentemente, a realidade do país. Enquanto isso não for realidade aqui no Brasil de uma maneira assim, é o foco. Porque assim, todo mundo tem um monte de coisa para fazer na vida. Um país também tem um monte de necessidades, só que você tem que definir foco. O foco do seu país é qual? É melhorar o ensino? Beleza, então você vai focar nisso. O foco do seu país é questão de saúde? Ok. Não, essa que é a dificuldade da vida adulta, entendeu? Você nunca tem escolhas fáceis para fazer. Você nunca tem que escolher assim, não, eu vou escolher investir aqui em educação ou investir em chicletes. Não é simples assim. Aqui foi. Vamos investir em educação ou vamos investir em Copa do Mundo? Copa do Mundo! Pô. Queria colocar uma outra situação aqui para vocês. Se existe um lado bom dessa parte da robotização, não sei se a gente pode colocar lado bom e ruim as coisas.
acontece e a vida vai se transformando, né? Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, eu estava vendo um sistema de sensores, né? Projeções e coisas que eles já estão estudando nesse sentido. É um sistema de sensores que monitora o paciente 24 horas por dia, ininterruptamente, porque é um sistema, e, por exemplo, com pessoas idosas, né, para que elas possam permanecer nas suas casas sob vigilância, para elas não terem nenhum tipo de situação em que a ausência de alguém poderia ajudar, né? A pessoa mora sozinha, não tem os filhos por perto, mas de repente acontece, sei lá, ela vai ter um infarto, ela cai, alguma coisa acontece assim, que esse sistema avisa para os familiares, avisa para o responsável que aconteceu alguma coisa com esse idoso e aí tem a chance de correr e salvar, talvez em tempo, a vida da pessoa. Monitorar a paciente, por exemplo, sei lá, em UTI, né, 24 horas está ali. Qualquer coisinha que der errado, esse sistema vai alertar. Porque a gente já viu o caso, acontece, né? Uma pessoa que volta do coma, por exemplo, não tem alguém por perto para poder ajudar e aí, infelizmente, acontece a morte. Então, tem algumas coisas interessantes que a gente pensa, poxa, isso vai ser bom, né? Isso Mas não aí substitui. é a utilização da tecnologia para melhorar a vida das Isso pessoas. aí não tira, não Isso vai deixar de ter não vai tirar o enfermeiro. trabalho do médico, por exemplo, que é essencial, porque é aquele olhar, aquele pra toque, ajudar, né, de pessoa para pessoa. Agora, isso é uma tecnologia que vem para a nossa vida para nos ajudar, né? E aí eu acho que essa é a diferença, né? Tem a Muito história boa. da tecnologia apoiando o ser humano e a história da tecnologia substituindo o ser humano, né? Temos que ir embora. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez por Obrigada ter mesmo, estado aqui Luiz. com a gente. Estou à disposição quando Você não será precisarem. substituído A por um gente robô, chama. tá? Não, não será. Não? Ok. Isso me Só deixa a um pouco Suzane, aliviado. porque ela tá Ela É, falou que tem Ela falou condições. que pode. A gente vai Eu vou- colocar a Siri no Mas lugar eu da vou mandar Suzane. com cópia igualzinha, tá? Tá. Para ficar aqui Tá, a minha você jura aparência. que não vai ter um robô aqui no próximo programa no meu lugar? Eu não garanto no lugar da Suzane. Pode ser que tenha a mulher biônica no lugar Ô, dela. louco, aí eu perdi, hein? Obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Até semana que vem, gente. Até Tchau, semana que até vem. semana que Bye, vem. bye. Tchau, tchau.